Fala, rapaziada! Eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Hambúrguer Perfeito. Lembrando que estamos quase, mas quase, assim, um pezinho de chegar no episódio número 100 deste podcast. Se não me engano, talvez seja o próximo ou o outro. E aí, aguardem que a gente não vai fazer nada, vai ficar só nisso mesmo. Tô brincando, talvez a gente faça alguma coisa interessante no episódio número 100. Rapaziada, hoje estamos aqui com a Clarissa e a Dani, da agência Dots. Pessoal, muito obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. É uma Valeu. honra pra gente. Olha só, Lógico, pra gente, não é? que É legal. uma super honra. E assim, a gente vai contar, né, aí, explicar o que vocês fazem, mas assim, galera, o pessoal do hambúrguer, quase todo mundo conhece ela já, tá? Talvez, não sei se você conhece ou não, mas muita gente conhece. Vocês comeram mais hambúrguer que muita gente por aí. A gente tá ali com você, ó. A agência Dots, que é de relações públicas, Isso. né? Basicamente, o core da agência é esse daí, certo? Isso. A gente fala comunicação para gastronomia, que eu acho que Uau, abrange bem. Gostei. Uhum. Então, beleza. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes, queria falar aqui dos nossos queridos patrocinadores, começando aqui pela Seara Food Solutions, que tá no nome, são soluções para o mercado food. Tá? Então, vocês estão ligados, mano. Tudo que tem na Seara, você já conhece, todos os frangos empanados, os bacons, a carne e várias outras milhões de soluções que os caras têm para o seu restaurante. Se você tiver dúvidas de como conseguir os produtos, seara@foodsolutions.com.br. Beleza? Estamos também com Consumer, aqui, ó, já na nossa canequinha. Consumer, que inclusive, vocês conhecem muito bem o pessoal da Consumer, né? Queridíssimos. Quero até mandar um beijo pra Gessamine, nossa Olha parceira aí. lá. Genial. Consumer, que é um sistema de gestão de restaurantes, muito focado também em hamburgueria. E vocês estão ligados, a gente já invadiu várias hamburguerias. Quando a gente vai perguntar o sistema de gestão dos caras, muitas delas estão usando a Consumer, o Consumer, sempre confundo, o Consumer, e tá aqui. Então, se você tiver interesse, entra aqui no QR Code, que provavelmente vai estar nesse canto aqui. Entra aqui no QR Code, vai lá e coloca o código Hambúrguer Perfeito, vai ter um descontinho, beleza? Encerrando nossos parceiros aqui do podcast, temos também Picles McCoys, que tá sempre ali na ponta da mesa, botando ali a cara, que é disparado o melhor picles do mercado, 100% artesanal. Ah, mas a embalagem... A única coisa que não é artesanal é a embalagem, galera. O resto inteiro, 100% artesanal, em escala industrial, pra sua hamburgueria ou pra sua casa, beleza? Aê! Aê. Pronto, agora vamos que vamos. Claidane, Sim. talvez as pessoas realmente não saibam, acho que eu conheço vocês há quanto tempo? Cara, Olha, acho que você, pelo menos há mais de 10. Mais de 10. Mais de 10 Mais de anos. 10. Como É Dots, a porque gente já como, tá Dot, 8. como Dots quase 9. E Uau. acho que a Clara já te conhecia antes, né? A gente se conheceu pelo General Prime Burger, foi isso? Acho que foi a primeira vez que a gente se viu. Foi General Prime Burger mesmo? É. E eu te conheci uma vez quando eu atendi a Tabasco, que fez um evento com o McDonald's, você foi, acho que com seu irmão. Putz, olha o Tabasquinho. Lembra de nós de novo? Eu lembro desse evento. Então, eu te Sim. conheci lá. Deve ter o que também isso? Mais de 10? Eu É. adoro o Tabasco. É. Sim. Ó, E adoro o hã? McDonald's. É. McDonald's esqueceu um pouco da gente. Eles não Ah, convidam mais gente. muito. Mas tudo bem. Pessoal, o que vocês... Ah, bom, só relembrando. A gente se conheceu no General Prime Burger, eu lembro. Isso. E eu fui a pé. Eu lembro a coisa mais marcante. Fabrício chegou a pé do centro, Eu trabalhava Até ali o JK, atrás da Bolsa de Valores. de sapato social e roupa social. Eu nunca vou esquecer dessa cena. 10 anos e 30 quilos Pra comer atrás. hambúrguer. Hoje você tinha infartada, né, amigo? Acho. Caminhadinha eu aguento Ele gosta ainda. de fazer. Caminhadinha eu aguento. Mas deu 1h30 de caminhada, mais ou menos, do centro. Já até abriu o o JK. apetite, chegou lá, a gente comeu bem. Aí ela, o que você... Eu acho que era um menu de milkshake, harmonizado com milkshake, então acho que você fez bem. É, verdade. Pessoal, o que a agência Dots faz e como é que vocês entraram nessa de comunicação para a gastronomia antes da gente abordar de fato o assunto gestão de crise? O que a gente não faz é milagres, o resto a gente faz praticamente tudo. Brincadeira. Bom, Ainda. Ainda, Milagre é. ainda não Vocês estão operamos. estudando para o milagre É, acontecer. como já faz. trabalhando. Mas, enfim, a gente hoje resume que a gente faz comunicação para gastronomia, porque é o que abriga a parte de assessoria de imprensa, que é onde a gente nasceu, o nosso DNA, e a parte de relações públicas, mas hoje a gente acaba se envolvendo com diversas frentes de comunicação do cliente, assim, de diversas maneiras. Aham. Desde cardápio até Então, criação como é que de vocês ideias. acabaram entrando para a gastronomia? Porque, assim,
Acho que vocês não atendiam só gastronomia no começo. Não. Não. Ah. Quer dizer, Mas como acabou doce, a gente já especializando. entrou Sim. como com gastronomia, tá. assim. Porque, só recapitulando um pouco, né, Aham. como isso aconteceu, eu e a Clá, a gente se conheceu numa agência de comunicação que já tinha um expertise em gastronomia, que é até a KRP do Cláudio Baran e da Kelly Lobos. Que vocês se conhecem pelo Burger Fest. Super, e a É, gente isso faz também. várias coisas com eles até hoje, somos super A parceiros. KRP já era É, focada em gastronomia. Já Sempre era, foi. e eu e Clá nos conhecemos lá. Tá. Eu trabalhei lá por um tempo, saí, fui trabalhar na Heineken, depois voltei pra lá. Você foi na Heineken? Trabalhei uns anos, foi uma puta escola, gente. Puta, pode falar? Falei Pode, puta fica à escola. vontade. Tá. Mas é Pensa isso. que tem uma Heineken aqui. E aí, nesse trajeto, na volta, eu conheci a Clá e eu já tava trabalhando. Hoje eu tenho mais de 20 anos de mercado, a Clá acho que quase isso também. E Uhum. quando eu trabalhava na KRP, mas eu não trabalhava com gastronomia, eu trabalhava com produto, consumo, era uma outra área que ela tinha lá dentro também, um outro núcleo. E a Clara mais focada em gastronomia. E quando a gente decidiu sair pra trabalhar, Empreendendo. empreender Uhum. exatamente, a gente não queria exatamente gastronomia. A gente falou, vamos fazer assessoria de porque imprensa, RP. Quando você começa, você não se restringe. Né? A Você gente fala, não vou tentar. queria, exatamente. Só que É. a gente saiu já com 2 clientes e quando a gente viu, a gente já estava só em gastronomia. Porque os clientes indicavam a gente para outras pessoas do meio. Então Claro. acabou que se desenhou assim. E hoje a gente vai fazer 9 anos e é só gastronomia, A basicamente. gente chegou a fazer lançamento de filme, a gente fez umas coisas É. legais, que a Aham. gente gosta do entretenimento. Sim, mas, no geral é enfim. isso, assim, eu sou super apaixonada, também já trabalhei com cultura e a gente às vezes faz alguma coisa ou outra, mas o nosso know-how e nosso olhar é totalmente pra gastronomia. Por um instante, quase vocês ficaram focados em hambúrguer. É. Pois é, até hoje a gente é Muito- bem conhecida por Muita isso, as gente meninas fala, do hambúrguer. muita gente fala isso. E a gente ama, é um assunto que a gente vai muito bem, mas a gente atende também milhares de outras coisas. Aham. Quantas hamburguerias vocês lembram? Vocês chegaram a atender Cara. no total a da gente história? deve ter passado por mais de umas 50. Ah, sem dúvida. Aberturas, enfim, 50? histórias, jobs. Até porque a gente faz o Burger Fest, que é o principal Uhum. evento do mercado, desde que ele Aham. começou, a Clara estava envolvida até lá atrás, né? Uhum. E, bom, se for contar todas as hamburguerias que a gente já teve algum relacionamento, não sei nem, sei lá. É. Porque é Brasil, né? Mas as principais de São Paulo, Sim. né? Todas já passaram. Inclusive, Todas. vocês trabalharam, não sei se foi só a Dani ou as duas, com o GB do Holy Burger. Sim, a minha relação com o Gabriel do Holy Burger é muito antiga. A gente se conhece também, acho que há uns 20 Dessa anos. mesma agência. Não, de Ah, outra. de antes? A gente trabalhou, eu e ele, juntos numas Uau. 3 ou 4 agências já. Caraca, Ele eu ia não me sabia levar, eu disso. ia levava ele. E sempre foi assim. E hoje a gente tá trabalhando com eles, que é uma coisa que pra mim é um orgulho, porque eu e o Gabriel, a gente sempre trabalhou como pares. A gente era par em atendimento de várias coisas. A gente atendeu cultura juntos, turismo juntos. E era sempre uma dupla nós dois. E Aham. quando ele começou quando abriu o role e tal, a gente Você tava sempre conheceu ele próximo. antes da doideira, Antes da doideira. durante a doideira. Na verdade, pós-doideira. eu conheci ele quando ele tava voltando de Londres. Ah, então já foi. Foi um pós-doideira. Pós-doideira. Isso faz o quê? 20 anos que a É. gente trabalhou junto. Eu tô contando isso porque ele contou a história É, aqui, sim. então tá tudo público. Um pós-doideira, assim. É. E a gente trabalhou muito junto. Acho Que que legal. durante esses 20 anos a gente tá junto de alguma forma. Mesmo que seja trabalhando em agências ou juntos trocando ideias sempre. E Aham. agora tem o quê? Uns menos de 2 6 meses, é, 3 meses. a gente começou a atender o rolo e o forno. Ele passou o Ele bastão. passou o Pra bastão. gente foi uma honra. E ele continua, tá ali com a Vocês gente, estão com os dois. com os dois. E a gente tá com eles e tá super. Pra mim é como se fosse assim. Um acalento, assim. Eu Aham. tenho um super orgulho de agora estar atendendo os filhos dele. Quase assim, jogando em casa, né? Quase Vocês estão jogando em casa. aqui. Isso. É isso. Hoje vocês atendem quantas hamburguerias só pra. A gente tem, Eu ó, sei que que tem assim- hambúrguer, por exemplo, o Zedeli, que não é hamburgueria, mas enfim, tem um hambúrguer É conhecido muito pelo Muito famoso. hambúrguer. reconhecido É. por isso, né? A gente, Premiado a e gente tal. ajuda o Pedro Valsas com pão Só com pão carne. com carne, Holy Holy Burger e Zedeli, Burger, acho que já deu pra Zedeli. entender É. aí qual é a. O Ecoli Charbon, que é a Oh, hamburgueria que legal, do Ecoli. Ecoli. A gente tá com o Camon de novo Camon, também. é. Santo legal. Luís. Santo Luís, que tá no, Santo mundo Luís. Que tá no da momento festa. novo. Santo Luís, a marca. A marca, A marca, que não exato. tá- Que tá com comprada gestão agora. nova e a gente tá aí Isso. nessa Legal, A legal. gente tá fazendo essa transição. A gente entra muito nesses momentos também pra ajudar. O trabalho de coordenar. vocês engloba, por exemplo, fazer gestão de redes sociais? Sim ou não? Não deveria? Deve? Não sei. Vocês Acaba fazem de vez em quando? respingando, Às mas vezes hoje, vai. hoje é um nicho que a gente tá entrando também. A gente teve Ah. que abraçar, porque Porque, muitos clientes até nos porque faz pedem. parte da comunicação para É. gastronomia, a gente tentou não entrar de uma vez nessa faceta Uhum. da comunicação, mas a gente viu que não tem como, porque o nosso trabalho é muito integrado, né? E tem que estar integrado.
tudo que a gente faz. Porque é o que a gente fala, antigamente, eu comecei há 20 anos, e antigamente a assessoria de imprensa era uma coisa, RP era outra coisa, comunicação interna era outra coisa, redes sociais não Eu existia. também, Então, Minha assim, faculdade de comunicação era isso. exatamente. Marketing era outra coisa. Agora, assim, depois, ainda mais depois da pandemia, que tudo mudou muito rápido, né? Uhum. O mercado editorial enxugou muito. Então, assim, hoje tá tudo muito. A gente tá oferecendo tudo. A gente faz o marketing, a gente faz assessoria, a gente faz RP, a gente também tá no digital de alguma forma. Faz E cada- cardápio. cada vez a gente tem que estar realmente mais na comunicação integrada, Aham. porque a gente tem que entregar toda a solução, né? Do negócio. Legal. Cada vez mais isso tá andando junto, assim. Sensacional. Bom, vamos entrar um pouco mais no assunto que a gente se propôs Vamos. aqui a falar pra galera. Gestão de crise. E aí eu queria que vocês definissem pro pessoal, gestão de crise, salvo engano, vocês me corrijam, não é simplesmente um hater que fez um post lá no Instagram. Uhum. Gestão de crise é, tipo, deu merda. Tô enganado, é isso. O que é, antes que a gente entrar no assunto de fato, o que é pra um restaurante a gestão de crise? Que, tipo, deu crise. O que é uma crise para um restaurante, de fato? Se a gente for pensar no mundo ideal, a empresa, a marca, enfim, que seja um restaurante, seja uma marca grande, uma indústria, ela já está prevendo isso antes, né? Ela já olha ali todas as possibilidades de dar realmente alguma coisa errado e já se prepara antes, com pessoas especializadas, profissionais, que vão olhar isso estrategicamente Aham. para minimizar o máximo do que pode acontecer de errado. Então, assim, o correto seria assim. Não é o que acontece. Acho que quase nunca. Quase nunca. a Geralmente pessoa- a gente apaga o incêndio quando ele já tá alastrado, assim. Eu até entendo, porque o restaurante, o cara normalmente tá preocupado em servir uma boa Uhum. comida, em ter uma prestação interessante, um atendimento incrível, uma experiência e tal. E aí a pessoa acaba, de fato, deixando certas coisas que são importantes meio de lado, que não é o foco, né, do negócio. Mas assim, deu a merda na marca. Essa é a grande questão, né? Quando a gente Uhum. fala de gestão de crise. A gente tá numa era de que tudo você pode ser Rápido. cancelado, Uhum. né? Então, assim, é evitar, por mais que você não tenha culpa, ou tenha uma culpa ou não, mas evitar que, tipo, a galera vá lá pra te detonar Uhum. mesmo, né? Respinga, né? Acaba respingando sempre. Não, e com as redes sociais é uma loucura. A gente Uhum. teve recentemente um caso também de um cliente que uma pessoa alegou que teve uma intoxicação alimentar. Só que assim, foi prontamente atendida, foi dada toda a atenção. Como é que a Só- pessoa chegou lá pra, Então, pra restaurante? A pessoa primeiro mandou um direct explicando o que tinha acontecido, um direct no Instagram. Isso já é bom, né? Foi bom, mas ok, foi prontamente atendida, teve todo o respaldo que se dá numa situação dessa, do tipo, vamos averiguar, né? Mas que pena que aconteceu, a gente tá aqui super aberto pra qualquer situação, de poder ajudar, se você quiser voltar também, as portas estão abertas, mas isso realmente é grave, né? Não pode acontecer. Só que a pessoa não satisfeita, passou dias, depois ela foi ainda Puts. reclamar num post onde estavam elogiando a casa, ela foi lá comentar de que comigo, há dias atrás, aconteceu, uma intoxicação alimentar. Tipo assim, já tava, aquilo já tinha sido contornado. Porque, Aham. né, assim, trabalhar com alimento é complicado, mas tudo pode acontecer, por todos os cuidados que você tome. O Sim. principal é a forma como você vai conduzir a questão que acontece, né? Acontece. O que tem que fazer é conduzir da melhor forma. Por exemplo, Por mais nesse que não caso, devesse acontecer. chegou o inbox. O restaurante, ele deve responder na hora, ou ele fala, ô, Dani, O Vem certo, cá. O certo é a gente estar envolvido desde o nos começo, consultar. que haja qualquer issue, qualquer Porque a gente problema. consegue ter um olhar, uma percepção que às vezes o dono não tem, porque ele tem uma relação passional com a marca Total. dele. Aham. Então a gente já viu muitos casos que o cara sai na frente, e eu já vi casos de dono de restaurante xingando a pessoa, onde isso, aí depois para contornar é muito mais difícil, né? Então assim, desde o começo, a primeira coisa, fala com a pessoa que é responsável, assim, profissional, que vai lidar com isso, vai conduzir de um jeito certo. É isso que Aham. precisa ser feito, conduzido. Pra mim, o principal é chama no inbox. Uhum. Tipo, primeira coisa que deve fazer, chama no inbox. E assim, já pegar o telefone, já falar com essa pessoa. O contato humano ainda é muito importante, gente, numa Aham. situação dessa. Não adianta você ficar ali só no... Sabe? Você pode ligar, falar, me explica exatamente o que aconteceu, pra tentar entender, né? Aham. E mostrar uma atenção de fato. E é isso, é conduzir da melhor forma o negócio que aconteceu. Mas tem gente que não fica satisfeita, né? Tem gente que vai lá e Que ela continua quer fomentando. acabar com a sua vida. É. E é isso que ela isso, quer né? fazer. E a pessoa tem que ter um entendimento que pode acontecer, né? Uhum. Ninguém tá livre. Mas eu acho que, assim, a forma é você estar sempre respaldado, estar sempre de olho para que as coisas não aconteçam, tenha todos os cuidados. Uhum. Mas, assim, acontece. Uhum. E a forma como a gente lida que é importante, né? Eu sei que você tomar cuidado pra prever tudo Todas que pode as dar errado possibilidades.
E se você previu, é porque talvez aquilo lá seja mais fácil. Porque vai ter coisa que você não tá prevendo. Com certeza. E aí pode ser que aconteça. A Amandinha fala muito isso, ela fala de uma forma muito mais bonita. Uhum. Eu não tô lembrando como é que é. Agora, por exemplo, como você evitar temas polêmicos? Uhum. Vocês acham que. Que nem o Santi. Uhum. Né? Vamos falar aqui mesmo, nome, vamos que vamos. É um posicionamento, se bem que ele saiu agora, tá em outro restaurante, tá mais light. Mas o Borrachini, ele se posicionava muito em temas polêmicos, ele ia pra cima, era característica do lugar, né? Vocês acham que deve... Cara, o restaurante não deve entrar em polêmica, não deve falar, por exemplo, de futebol, política, mas às vezes o cara tem a necessidade de falar no negócio dele, eu quero me posicionar, desculpa. Deve ser feito isso, não deve? Como deve ser feito? É que tem casos e casos, né? O Santi, por exemplo, é um personagem. Aquilo funciona muito bem, é a cara dele, o lugar tem a cara dele. As pessoas entendem que o comportamento dele é muito dele. Tipo assim, a gente é o Santi, ele pode, sabe? Só que a gente acompanhou a entrevista que ele deu aqui. A gente tava até aqui presencialmente também. E ele mesmo fala, é sempre uma bucha. Ele sempre se arrepende no fim das Ele contas. ele fala, daí tá lá todo o jurídico dele. Ele tem um sócio, acho que é advogado. Tá todo mundo lá preparado. Mas assim, ele fala e parece que ele tem uma licença poética. Assim, as pessoas falam, é o Santi. Mas isso é da voz do lugar, sabe? Assim, você tem que achar ali o seu caminho e o jeito que você vai se comunicar. Você vai se colocar E é ali sempre um risco, né? É. Sempre um risco. Você tá toda hora, se você se propõe a falar exatamente tudo que você pensa, você tá correndo um risco. E ele Você pra pode eles, agradar ou e não. desagradar. Exatamente. Né? Ele pode ter pessoas que vão deixar de ir? Pode, mas ele prefere pagar o preço pra falar o que ele pensa. E ele não tem meio termo. Ali a gente percebe um lugar como o dele, não tem meio termo, assim. Tipo assim, é isso até o final. E todas as pessoas lá envolvidas são assim também. E abraçam também, né? Assim. Porque não dá pra ir até meio caminho. Tipo, eu sou meio polêmico, mas se der merda eu recuo. Também não tem como, né? Então é isso, você tem que sustentar também o seu posicionamento, né? E é que tá no DNA dos caras ali, nesse caso. Mas, por exemplo, você vai pegar um cliente novo. E ele fala, mano, eu quero. A gente quero, tem muito. Que sede por polêmica. O que vocês. A gente Primeiro a recomenda gente que fala, não. tem que ser genuíno, né, gente? Boa. Não vamos querer inventar uma polêmica só pra ser um polêmico no mercado. Porque, assim, a gente percebe quando é genuíno, quando é da pessoa, e a gente fala, não, tem que ter personalidade. É super importante a sua casa ter uma personalidade, seu produto que, no fim, também reflete. Mas, assim, tem que ser genuíno. Você tem que ser o que você é. Não adianta você querer causar só por causar, ou pra ganhar likes, e é o que tem. E é isso, muita Mas gente isso não quer se sustenta. causar. E não, né, quando não é genuíno, e o Santi a gente vê que é genuíno. Aham. Né? Então, assim, acho que ou não é. Não dá pra você querer produzir um negócio pra polemizar, porque no fim o resultado vai ser contra. Eu né? lembro de um case ali, em Pinheiros, acho que até fechou o lugar, que o cara era corintiano doido. E aí ele botou no cardápio, lançou um hambúrguer chamado Sem Mundial. Não sei se vocês lembram dessa história. Lembro. E aí a ideia, claro, era provocar o Palmeiras. Uhum. Cara, por que você vai... Eu acho que se você é dono de um estabelecimento, você tem que vender pro corintiano e pro palmeirense. Sim. Você tem que vender pro da direita, pro da esquerda. Você tem que Sim. ganhar dinheiro, você tem que fazer um negócio. Claro, desde que isso não fira a sua essência ou os seus princípios, faça o que tem que ser feito ali. E aí, óbvio que deu merda. Né? Então, assim, futebol é um tema... Polêmica. Política também. Né? Nem se fala. Mas a gente tem, por exemplo, o case lá do Madre Teresa de Brasília. Ai, Que é maravilhoso. Nossa, é tudo. A gente é Ali tudo apaixonado. faz sentido, né? Que ele faz uma parada bonita em Uhum. volta do negócio. Então, às vezes, sei lá, você vai criar um hambúrguer temático, pra fugir do Corinthians e do Palmeiras, flamenguista. Uhum. E aí você faz uma parada bonita para o flamenguista aqui, sem provocar ninguém. Você tá fazendo até uma homenagem. Você não tá agredindo Isso. ninguém, nem falando mal do outro. Você tá É o que o Madre homenageando- Teresa faz. Ele faz um negócio muito legal pro religioso, sem falar mal de quem não é, sem Uhum. encher o saco de ninguém, sem falar... Tipo, esses posicionamentos muito radicais, Uhum. é feito pra dar merda, né? A chance de dar E algo hoje tá errado tudo é muito grande. polarizado, né? A verdade é essa, assim. Aham. A gente acha que tem que estar de um lado ou do outro. E nem sempre precisa, né? E assim, o PJ, a pessoa jurídica e a pessoa física, hoje, Boa. principalmente com as redes É sociais, isso. elas estão muito fusionadas, né? Aham. Não tem como hoje. Então, assim, não adianta você falar, eu tento fazer isso no meu pessoal, mas o seu pessoal e o seu profissional estão ligados, né? Então, assim, é complicado. Eu acho que tem situações que a pessoa realmente não aguenta. Eu sou essa pessoa. Mas tem que tomar
Tem que tomar certos Eu cuidados, juro que eu né? tava pensando, agora que você falou, É. é verdade, ela super Eu se sou essa posiciona. pessoa. E a Clara me É. dá alguma bronca às vezes, mas eu. Então, aí é fico- isso, a gente é estratégica. Daí uma dá uma A neutralizada, outra fala fala, um dá uma pouco mais. segurada. O trabalho de vocês, salvo engano, você não vai atender a uma pessoa, não é público, é um treco meio Sim. B2B ali. Sim. Talvez alguém que saiba, vai lá, Mas ainda não assim quero mais. respinga, dane-se. não. Respinga, Sim, respinga. sim, a gente recebe orientações bastante. Mas isso e a gente, eu tento de fato, tem hora que fere os meus princípios algumas coisas, e aí eu preciso me posicionar. Aham. Mas eu acho que assim, é o que você falou, acho que você tem que ir de acordo também com os princípios, os valores. E assim, a gente nunca teve problema nenhum do tipo, não vou trabalhar com você porque você tem essa posição. Não, mas a gente às vezes percebe algumas questões, ou tipo, Uns uns desconfortos. Mas enfim. Por exemplo, eu tive um caso na Burger Store. E aí quero saber a opinião de vocês. Isso aqui não ficou público, mas eu posso falar aqui sem problema nenhum. O Fi, do Holy Burger, Uhum. ele se posiciona muito, agora menos ele deu uma diminuída, acho que ele percebeu talvez que influenciasse muito na marca. O Fi do Holy Burger se posiciona muito à esquerda na política e ele põe lá no Instagram dele. E ele sempre deu aula, antes do Burger Tour, sempre deu aula na Burger Store. E a Burger Store tá no bairro, né? Super elitizado, a Uhum. gente atende uma galera toda. A gente atende todo mundo, na verdade, mas ali eu tenho certeza que é um reduto mais focado à direita. Na direita, E aí teve um cara que mandou um inbox falando: enquanto este cara der aula nesse lugar, eu não vou mais. E aí, por causa do FIC, se posiciona muito. Sorte que ele mandou um inbox. E aí a gente falou: ok. Tudo bem, é sua opção, É sua sua escolha. Infelizmente, não tem muito o que fazer, mas é sua escolha. Esperamos que a gente atende aqui a todo mundo que tem qualquer coisa. A gente vai atender todo mundo. Até porque se não tem só pessoas que dão curso que são de esquerda, a gente, né? Às vezes tem pessoas- Exato. A gente vai atender todo mundo e, infelizmente, desculpa, se você não quiser, é uma escolha sua. Mas é a postura que deve se tomar. Ou não. Tipo, então você vai ver eu só. acho que é isso aí também. Eu acho que você tem que falar isso. Que pena, né? Assim, é uma escolha sua, porque do mesmo jeito que ele se posiciona, a pessoa tá incomodada, não quer, mas ela também pode ser que ela também se posicione A galera é muito louca contra na ele internet, na né? vida É na vida dessa. Talvez a pessoa também seja. Com certeza, ela é o oposto e talvez também se posicione tanto quanto. E por isso se incomoda tanto, né? Com o jeito do outro. Mas então eu acho que é isso, assim, que pena, infelizmente. A gente aqui, como empresa, a gente abraça os dois lados, porque somos democráticos e a gente tá aqui até. Nós estamos falando de educação, né? A gente tá Isso. educando para o mercado e tal. É uma pena que por isso você escolheu não estar aqui, né? Não se fala disso nos cursos, né? Exatamente. Tipo, você não passa por Exato, isso. Então, Com certeza ele não vai falar disso lá no Exato. curso, então, né? Total. Situações e separar as situações. coisas também, A pessoa tem que separar, eu acho. Mas também. é isso. E assim, quem escolhe ter um posicionamento mais polêmico tem que segurar a marimba até o fim. Essa é a nossa. Aham. Né? Esse é o negócio. Segurar a Então, marimba é sustenta, e sustenta o seu pagode aí, né? Se você quer criar polêmica, e é isso que acontece. Tem muita gente que quer criar polêmica, mas não quer segurar o rojão depois. Agora, vocês estão aí quase 20 anos de mercado, juntos ou não? Juntas, Mais, a menos, gente tem por o quê? aí? Uns 10, 12? Quase 10, Quase 10. Já deve ter passado por uns cases bonitos. Vários. Vários. É por isso que vocês estão aqui. Ah, Se vocês quiserem citar nomes, marcas ou não, fiquem à vontade, mas tem assim alguns cases que você fala, cara, eu tive que fazer, rebolar, pensar. Teve algum que você lembra o que aconteceu? Alguma coisa teve um recente. bonita? Na verdade, assim, grandes polêmicas, assim, acho que não teve nada muito. Que vocês estivessem à frente ali. na Assim, época. que a gente tivesse, né? Às vezes a gente tem que parar tudo e resolver algo no momento, porque pode dar, né? Então a gente consegue dar uma segurada naquilo. Eu acho que depois a gente pode falar desse caso e a gente pode até também citar aquele outro caso de um cliente nosso que hoje é amigo, que também tinha uma participação num programa e acabou Sim, isso. soltando uma coisa que soou racista e o cara foi eu completamente cancelado. sei quem é. E esse cara não é racista, O caso é sabe? público, a gente O pode O caso até é público. falar Deu depois. assim, deu... É o da Paeja. Exato, o Fábio Fábio Benedetti. Benedetti. E assim, o caso foi para o Jornal Nacional. E assim, a gente conhecendo o cara como a gente E conhece, a gente destruiu, fala, cara... né? Destrói muitas coisas. É que ele pela falou frente. merda, né? Mas vamos chegar lá. Foi Foi direto um contexto, né? Fora do pro contexto. restaurante, É. por ele ser sócio. Vamos Aí abordar vai isso chegar aqui lá. antes? ou- Podemos, Vamos lá, Já que é a podemos. vez? Vamos. Eu lembro, é o Fábio Benedetti, Isso. Sim. que inclusive acompanha o Burger Perfeito demais, Sim, ele é comenta. super querido, foi cara nosso cliente anos. muito legal. Uhum. Ele foi na Burger Store já algumas vezes, eu lembro também. Quando vocês trabalhavam com a gente na The Burger Store, vocês levaram ele lá. E aí ele é o santista do Estádio 97, ele era Sim, na época. era. E eu lembro exatamente, foi com o Marinho, Uhum. que ele falou um treco
Completamente né? É equivocado. público, gente. A história tá lá, ele É. falou, volta pra senzala. Foi isso, Foi né? algo assim. É, E depois a gente descobriu que era uma enfim, piada de muito mau gosto, mas piada Era de interna. um grupo de WhatsApp, enfim. É, uma coisa falada errado fora do contexto. Isso, errou. Errou. Exato. Mas vocês também conhecem o cara e sabem que Sim. Que aquilo não não é é do parte coração dele, dele Lógico que não. aquilo lá. E aí, vocês tiveram. E assim, como é que cara, vocês e, assim, trataram antes isso? do negócio tomar a proporção Ele que era tomou, cliente de vocês? Não, né? ainda na, não época, mais. na época não mais, mas a gente é amiga dele, a gente tem uma Aham. relação super próxima, assim. E parece que antes do negócio tomar essa proporção, ele já tinha falado com o Marinho, já tinha se Já desculpado. tinha se resolvido. E já tinha se resolvido É. nas internas. Mas mesmo assim, o negócio virou. É que vai, né, cutucando. E é isso Mas que é aí o depois problema. o Marinho Ou a se internet... sentiu Ele também obrigado a resolveu depois ter que ir falar, lá Porque e ou a xingar ele. internet, ou enfim, a imprensa, dá uma cutucadinha. E aí, quem Opa! vê uma oportunidade ali, o negócio desenvolveu. E aí, depois, pra recuperar, pra conseguir retomar tudo que aconteceu, foi muito difícil. Respingou E ele no. foi Acho que ainda- desligado, né, sim. da mídia. Respingou, na época, na The Burger Store, porque o último post dele Sim, era é da The Burger Store verdade. e vieram cobrar uma É verdade, posição. é verdade, é verdade. Aí foram também Vocês no Instagram do estão apoiando restaurante. racista, já mandaram na Exato. lata. E foram no Exato. Instagram do restaurante, que é o restaurante da família dele. Ninguém mais vai comer aí da Paeja minha família. Pepe. Paejas Pepe. E aí para tudo e fica um desespero, porque É. assim, é muita gente De novo, envolvida e as mistura-se pessoas o não têm pessoa noção. física com pessoa jurídica. Foi um descontrole, assim, o Instagram deles lá do restaurante precisou ser bloqueado os comentários. Porque, assim, as pessoas... É o tal do cancelamento, né? Hoje é tudo ou nada. É apedrejamento E as online. pessoas Já que não erram, dói, né? vamos Linchamento, apedrejar mesmo. linchamento. E pronto. Isso é uma coisa... Eu acho que isso é uma outra questão que é muito complexa, essa coisa do cancelamento, Super, né? super. Porque, assim, por mais que a gente saiba que hoje o mundo tá diferente, graças a Deus, as coisas estão evoluindo muito, super necessário. Temas, assim, dói muito, acho que, né, realmente é o que a gente falou, merda errou, foi fez feita. merda, cagou, não é aceitável. Mas a cultura Mas a do pessoa- cancelamento, É. né, E a gente Ela viu que vai antes de conhecer, ela só julga aquele exatamente, recorte da vida de Exatamente. 40 anos de uma pessoa. é, por aquele ponto tanto ali. que foi visto E aí que vai boa na parte veia. das pessoas que falaram, xingaram no restaurante lá, são pessoas que não têm nenhuma, não abraçam a causa, não falam, era só Nunca nem sabia apedrejamento. que existia um restaurante, Exatamente. não sabia de nada. É um apedrejamento E mesmo. ele assim. perdeu patrocínio, perdeu o emprego na rádio, É, perdeu um eu monte lembro, de eu lembro coisa. disso. Teve que se recolher por um tempo. É muito É. difícil. E pra pessoa ser emocional, é muito difícil. A uma gente coisa na The dessa. Burger Store, quando deu essa zica, e ele estava no primeiro post, Foi. porque ele tinha acabado de ir Era um lá. destaque que tinha da The Burger Store. É, Porque ele além disso, ele é um influenciador digital, né? sim. Ele tem uma relevância. e aí eu lembro que vieram cobrar, e aí, vocês vão ficar apoiando racista? E a gente... Óbvio que a gente não tem... A Burger Store nunca foi ativista de nada. A Uhum. gente simplesmente quer falar de hambúrguer. Então a gente não se posicionou em nada e falou, cara, é cliente nosso. Uhum. E segue a vida. A gente Sim. também não ficou nem entrando em briga, É, porque porque acho que não não dura deve também, também, dura né? 2 dias, que é o ápice do negócio. Tem um dia E principal que faz, depois... mas faz muito estrago, né? É, faz muito estrago. O estrago ele perdura. O estrago é um pouco, grande. né? Perpetuou, É. ele vai E é isso que as pessoas perpetuando. não têm noção, assim, de quando vou falar, vou reclamar no restaurante. O restaurante teve que fechar um tempo, foi ou não? Eu não Acho que sei não se chegou a fechou, fechar, mas mas enfim, foi tomou muito umas prejudicado. atitudes ali pra, enfim, e responderam, Engraçado. fizeram uma E resposta. essa é questão isso, né? que na mídia digital, nas redes sociais, teve muita força, foi pra televisão, foi pros canais É. abertos. Assim, o Jornal Nacional falou do caso, com foto dele e tudo. Então, assim, é um negócio que realmente... E o que a gente, na época, recomendou a ele, até como amigos, assim... Meu, você tem que realmente entrar em contato com o Marinho, pedir desculpa de todo o coração, explicar o que aconteceu. Assim, foi uma merda enorme, que assim, Aham. né, de proporções enormes. Mas você tem que se desculpar, tem que contextualizar, tem que, sabe, fazer o que for possível pra pessoa também não se sentir tão mal, né? Uhum. Porque não foi você não queria ofender a pessoa, você não queria machucar a pessoa, mas aconteceu. Errou. Então, o seu tipo, negócio é com a pessoa. E já aí tinha né? vamos- feito, tanto que ele conta. Que É. Logo depois já tinha sido resolvido, enfim, né? E no outro dia tudo estourou. E aí, que não adianta. É. Aí veio... Esse case que vocês falaram foi bem notório. Foi bem complicado. E, putz, que legal que deu pra Ilustrar, entender um pouco do negócio. É. Agora, você falou de você ia falar de um É, Foi, desse que eu outro até caso que também é interrompi. recente. Na verdade, a gente atende, lançou essa marca, a gente não estava atendendo ela, mas enfim, uma casa irmã ali, que eles têm várias do grupo, onde um cliente assediou uma funcionária e eles tinham um protocolo muito legal, assim, para contornar a situação na hora, e foi feito tudo Cara, direitinho. Ah, então é meio baladinha a parada? É, assim, É um bar, é um bar com música Isso ao deve vivo, acontecer Vila aos Olímpia. montes. Ixi, na É. Vila Olímpia. E tinha câmeras, enfim, que, né, registrou tudo. E aí foi dado com todo, assim, todo o protocolo foi feito de uma forma muito correta.
e no qual foram pedidos para que eles saíssem do lugar. Então, na hora de pagar, e aí começaram a ficar muito revoltados. Rapidinho, o cara assediou e a Assediou mulher uma apontou funcionária. na hora. Falou, ó, Sim, esses ela caras era tão funcionária fazendo da besteira casa. aqui. E aí o cara E aí, rapidamente foi conduzido Ela embora. respondeu para ele, já avisou a supervisão, o supervisor já veio, e assim, a gente viu. Aí se envolve... Aí- Enfim, aí Muito. mexe com muitas coisas, mas... E aí, a supervisão, então, convidou eles a se retirar, a encerrar a conta, e outra pessoa que estava nessa turma ficou muito revoltada e começou a causar mesmo, assim, de querer brigar, foi arrastado para fora, e aí tem aquele caos, né? E o que aconteceu? Ele saiu, foi até o carro, depois de 7 minutos voltou com uma arma e deu 3 tiros num funcionário. Que no nem rosto. era a menina, era Não era uma a menina, outra não era ninguém pessoa envolvido. da Pessoa. equipe. Não, sobreviveu, menino de 20 e poucos morreu? anos, deu tudo certo, mas perdeu um pouco da audição, mas foi... E o que aconteceu? A gente foi saber no outro dia de manhã, a gente não soube na hora que aconteceu. Só uma coisa, foi preso essa pessoa? Acho que ele estava preso, ele é policial. É. Então, assim, a gente não sabe hoje se ainda está preso, mas enfim, na hora foi... Respondeu ali pela É, situação. Até quando a gente soube, a gente começou a dar todos os direcionamentos possíveis, que é juntar todas as pessoas, entender o que aconteceu, olhar todas as imagens, entender o que, isso pode ser falado, isso, né, assim, isso pode ir para a imprensa, isso não, até para proteger as outras pessoas. Enfim, a gente armou um protocolo. O problema é que já tinha sido, as imagens já estavam na internet, polícia já e já era. tinha vazado. Ou seja, enquanto a gente estava resolvendo a situação, o Jornal do Meio-Dia já estava passando as Oxe, imagens. Maria. Assim, a sangue frio, tudo que aconteceu, né? E a gente não conseguiu nem proteger nada. Ou seja, a gente já devia ter sido consultada lá no começo, Na a gente já hora, teria no domingo à noite, porque Claro. foi um domingo. Aham. conseguido resolver um pouco mais a situação. E, assim, Blindado. blindado um pouco mais. Deu tudo certo, a pessoa tá bem, o outro, né, enfim, E assim, respondeu. o nosso cliente O cara só em rapidinho, questão- o cara que tomou um tiro na cara, você é um herói, velho. Herói, É. Tá herói. vivo aí, parabéns. Herói no mano. rosto, né? E assim, E assim, Tá do nada, e com a mão louco. esquerda, nem sei se ele era canhoto. mas Ah, o nosso cliente, ele fez tudo certo. Todos os protocolos, tinha câmera, entregou a câmera pra polícia, foi tudo certo, assim, tudo que tinha que ser feito numa situação dessa, ele fez. O problema é que ele foi o cenário de uma situação dessa, então acabou que, né? É, claro, tipo, eles, em teoria eles não têm culpa de nada Não, ele ali. só, Eles mas fizeram conduziu as da melhor coisas- forma, é. assim, mas acontece, E você aí, vê como é que é, coisa que totalmente... E numa situação dessa, você não tem como se preparar, tipo assim, Não tem. vamos pensar que isso pode acontecer? Não. É o imprevisível. É o né? imprevisível. Mas o que foi feito na hora foi a condução certa do protocolo do assédio, né? Chamar a pessoa, Aham. olha, vamos encerrar sua Daí é um conta. dia que a gente para o dia inteiro, a gente não tem como fazer mais nada, porque é o dia inteiro, a imprensa ligando. E assim, as versões, né? Porque E vai aí, pra um lado, tipo, vai pro outro. você vira o para-raio mesmo. Vocês viram o Exato. Aí a para-raio gente- da parada. Exato. Aí a gente tem que escrever um comunicado oficial, que normalmente é lido nos canais de TV aberto, aquele comunicado. Então, assim, a sorte é que a gente tava do lado de cá tava tudo super certo, não tinha Todo nenhum mundo agiu problema, certo, todo essa é mundo uma agiu parte certo. boa. Aham. Então a nossa situação foi explicar. Mas assim, foi um dia bem desgastante, né? Porque. Foi uma situação ruim, mas não teve cancelamento nos caras. Não. Tanto que assim, Tanto conseguiram porque, recuperar na verdade, depois. eles estavam do lado certo da Sim. história. Eles É. agiram corretamente desde É. o início da questão. E ali. não tiveram grandes prejuízos com o público, enfim, porque às vezes pode ficar marcado, né? Dependendo do como for, Sim. parece, né? Mas, enfim. deu Por tudo exemplo, um certo. caso recente que ficou notório também foi. Aqui vocês, acho que, com certeza vocês não estavam envolvidas, mas foi muito notório. Não sei se vocês viram o Mr. Mills, que é uma Uhum. hamburgueria dos anos 80, Conheço. Uhum. que um funcionário matou dentro da cozinha. Não soube disso. Lá na unidade acho que da Vergueiro. Meu Deus. É Vergueiro? Domingos de Moraes. Ali. E um casal, os donos que eu conheço, já fui, já gravei, já é super legal, adoro a história dos caras. É um, tipo, É um clássico, anos 80, né? Aham. assim, negócio bem raiz. E acontece um treco desse. Então, assim, o que, né? Eu acho que, na verdade, eu percebi que não teve julgamento por parte do público em cima da marca. Aham. Mas pode ter gente que fala, eu não vou nesse lugar, não. Uhum. Credo, um matou o E outro. já teve lá, mais de um coisas. caso aqui em São Paulo, parecidos, assim, ou de briga no motoboy com alguém do restaurante, de dar o tiro e E morrer. hoje o que a gente vê, teve recentemente também, acho que um ano e pouco, 2 anos atrás, um caso também de assédio dentro de um restaurante aí, que é um Não, grupo eu grande. ia perguntar isso. Estourou muita coisa, porque daí um fala, depois começa, né? Uhum. Todo mundo resolve falar, o que é maravilhoso, porque esse tipo de coisa realmente. Maravilhoso e oportunista, então ele fica sempre ali naquela... Mas calma aí, o assédio nesse caso foi por parte do restaurante ao cliente? De Era um algum- não, restaurante era com de- equipe. é, Tipo era- assim, era coisa interna. Ah,
E aí, Famoso o caso também. famoso caso, e aí, assim, a gente pensa, a assessoria trabalhou bastante também, porque teve que Putz. contornar muita coisa. E aí aí houve as vítimas, daí houve a pessoa que tá sendo acusada, daí houve o dono do restaurante, porque, assim, tava ali embaixo, como é que não percebe? Aham. Então, assim, tem muitas coisas. E hoje, assim, eu acho que... Hoje não tem mais espaço pra nada disso, né? Graças a Deus. As coisas, assim, não dá mais pra você... E o meio da cozinha, da gastronomia, é um meio onde a gente sabe de muito assédio moral, muito assédio sexual. Vários meios, mas né? como a gente tá inserido nesse meio, Não, tem muito. E era o assédio moral, principalmente, o sexual também, mas o moral era uma coisa muito muito dia a dia, recorrente. corriqueiro, muito assim. recorrente. A gente sabe de Não, chefe que, tem assim, que ir né? aqui na cozinha, vocês É. vão ter que se fuder, porque não sei o que. E, Cara, e, não é e- assim. e muito se associava à cozinha ao você vai ter que se fuder pra ser um bom... É. Ela tem, como é que chama? Misofonia. Se A Amanda, faz sabe barulho, que a Amanda é assim ela também. não... Ela fica irritada. Batuque. Não Não gosta. dá. E assim, a gente sabe que antigamente se associava muito a figura do chefe de cozinha, ou a pessoa que ela tinha que dar, a vida dela era assim, Você pega os 24/7 personagens na que a gente cozinha. tem no É. Masterchef há Uhum. 10 anos. Sim. Né? O Jacan, que é não sei o quê. É. Eu sou o cozinheiro pica e vocês É. vão ter que fazer o que eu quiser nessa porra. A E você cozinha não era pode muito ter hostil. vida, Era você muito tem que hostil. ficar vivendo É. pra cozinha. E hoje tá assim, né? Hoje tá desenhando se um vendo novo que dá pra cenário, você é. viver de outra forma, Quem né? fez um grande meia-culpa público várias vezes foi o Paulo Yoller. Uhum. Não sei se vocês viram, já viram ele falando que no começo ele era o... Porque o Paulo Yoller é um gênio da cozinha. Ele é. Ele é fora da curva. Eu achei que ele tinha 50 anos, de tanto que ele é Ele é incrível, um menino, mas ele quanto tem ele tem? 33. Eu ia falar, nem é, 40. 34. Ele Ou estourou seja, muito cedo, ele né? bombou quando ele era jovem. Eu tô falando do Paulo Yoller, 20 que e é um amigo poucos meu, a anos, gente já começou, e é tudo público, tá tudo certo. Ele bombou muito há quase 10 anos atrás. Super premiado no 9 anos. principal Mais, prêmio do é. mercado. Com 20 e poucos anos. É, E ele, quando você bomba com 20 e poucos anos, mano, É. complicado. né? É. Sobe. E aí ele conta que ele era o cara que. Porra, você fez essa merda aqui, pra que você tá. É o restaurante, é meu restaurante, essa porra, faz direito, não sei o que. Ele assediava de fato. E hoje ele conta o quanto babaca ele foi. E ele fala isso abertamente, ele fala tranquilo. Então, assim, essa questão do assédio na cozinha que você. Cara, um clássico. Todo mundo clássico. sabe que a cozinha era muito esse lugar, né? E aí se sai, respinga na marca. É. Uhum. Tem a questão da blindagem da marca, né? Eu ouço muito falar esse termo. Faz sentido isso? Tipo assim, cara, a minha marca ela tem que ser Impecável. Vamos blindar. É isso mesmo? É possível, né? É possível e faz sentido dependendo É pra do. ser assim mesmo? Ou não? Eu acho que é pra você fazer tudo certo mesmo, né? Exato, Não adianta você é. só ter uma marca blindada no truque, né? É. Você ter uma equipe enorme que blinda todas Não as dá pra merdas ser que só você no faz. papo. É. Não dá pra ser só no papo. Porque, de novo, tem que ser genuíno. Porque essas coisas, assim, elas, em curto período, médio período, No longo truque eu período... achei ótimo elas o termo. vão cair por terra. Porque essas coisas, ela não perpetua se você realmente não tá fazendo um negócio de verdade, né? Então, Aham. assim, se a marca vai ser blindada ou não... Pode ser, se você tiver uma ótima equipe de comunicação, maravilhoso, mas não dá pra fazer milagre ainda, né? Assim, se você não tá sendo de fato aquilo, uma hora aquilo Aham. vai ruir. É. Então, assim, o ideal é você fazer tudo certo, né? Mas vocês Você tem acham que ser. hoje, 2023, a gente tá num caminho de maior entendimento dessas questões? Eu acho que Até sim. de público com restaurante, de restaurante com público, internamente dentro do restaurante. O pessoal entendeu que você tem que ter um pouco mais de respeito nas coisas? Eu Ah, acho que Eu estamos acho que passando estamos por um momento. caminhando pra ir, pra cada vez mais Eu isso acho que os ficar cancelamentos claro, né? e os prejuízos que tem trazido tem mostrado também que é uma grande bobagem, assim, né? Que no fim a O marca exagero, se reergue. É um exagero, assim, realmente, né? Mas, assim, é o que a gente sempre fala, tem que ter os cuidados antes, né? De colocar a coisa na rua, assim, né? Uhum. Você olha aí para os furos de onde pode acontecer algum problema, porque às vezes acontece. Ou por aqui, isso aqui pode ser que dê. Meu. Então vamos ter aqui uma estratégia. Vamos conduzir da melhor Vamos forma. pensar como é que a gente Aham. poderia fazer, enfim. Isso aqui não é legal, isso aqui vamos dar uma segurada. Muitas vezes porque a pessoa vai interpretar de um jeito, não porque aquilo é errado, enfim, mas do jeito que vai soar, não vai ser legal. Então a gente toma cuidado. E ali. vocês olham ou orientam, principalmente, tipo, cara, vê bem quem você tá contratando? Porque eu tô pensando aqui. Carrefour, lembra do Nossa, segurança que bateu que no bate- cachorro? E teve o outro também, Carrefour também, que matou uma pessoa, Isso. lembra? Um segurança matou uma pessoa. E aí eu tenho certeza que, cara, sei lá quantos 1000 funcionários deve ter o Carrefour. Eu tenho certeza que o cara, a pessoa que tá no caixa ali trabalhando, que chega cedo, vai embora tarde, tá cansada pra caramba, ela não deve ser cancelada por uma merda que o outro cara fez.
Mas a gestão da parada tem Porque é que isso, saber quem tá é, trabalhando ali. Porque não adianta também você falar, isso aqui não tá na minha alçada. Isso aqui eu não tô É sabendo. muito fácil Mas você lavar tem a como mão. saber, porque você é obrigado a saber, porque você tá na gestão do negócio. Vai cair em cima E de um quem tá na gestão do restaurante que- negócio. Vamos lá, salvo na grande maioria das vezes, é muito menor do que um Carrefour, Uhum. que você vai ter uma pessoa de 10 equipes, 10 pessoas na equipe, 12, 5, saiba quem tá trabalhando ali, né? A gente tem que ter o total controle do que... Total controle é uma ilusão. Acho que não tem, não Ah, tem como não ter. dá, não boa, tem. boa, boa. Não, até Legal. porque as coisas fogem do controle, a gente age de maneiras que a gente também não imagina, enfim, às vezes as coisas saem do controle. Mas tem que ter uma grande noção. A gente conhece muito lugar que tem ali as suas maneiras jurídicas, até de se respaldar nesse sentido, de pessoas que assinam contrato, de confidencialidade, de, enfim, coisas ali. E você está representando uma marca, né? Então, a cultura Aham. organizacional do lugar, da marca, enfim, do restaurante, tem que cuidar disso também, para que as pessoas não saiam falando besteira, porque quando elas estão lá com a marca do restaurante, ela tá representando o cara. Se ela tá no Instagram falando besteira e que chega eu lá e vê que tá no perfil dele a bio, ele vai respingar. Então, é muito complicado. Vocês já devem ter passado por isso. Tipo, você vê a equipe reclamando do chefe, Uhum. né? Eu vou no Burger King, mano, desculpa, tem que falar aqui. Eu vou no Burger King, mas eu vejo quase sempre os caras puto trabalhando lá. Isso aí respinga Reflete totalmente, tal. na Você hora. fala, cara, não... Você, como consumidor, fala, ai, nem tem vontade, porque assim, é uma bad vibe, né? É. E assim, os funcionários trabalhando numa puta falta de vontade, aí você fala, meu, né? Porque a comida, a gente que trabalha com comida, a gente acha que a comida é muito um momento feliz, né? A gente vai Acha comer não, feliz, e né? é. E Tipo assim, assim, cara, a é gente o entende momento que às vezes o cozinheiro tá num dia ruim, ok. Mas assim, quando você vai lá, vai querer ser servido, assim, por um funcionário que trabalha, você quer pegar vai pegar seu pedido, se tá todo mundo ali meio contaminado, né? Na hora que você vai fazer o pedido, você fica meio, ai, gente, né? Não E eu quero não nem sei voltar. você, eu que trabalho com comida, não sei se com a Dani também, onde eu vou, onde eu sento, eu escuto uma história, uma conversa, as pessoas reclamando É de alguma chato, coisa. é Eu não sei se é chato. meu ouvido que já é treinado. Por isso que você, Amanda, se Porque várias mas Ouvido coisas. chato. biônico, porque A assim... Amanda, ela senta no lugar, mas ela sabe, tal pessoa se conheceu em tal lugar, É. tal pessoa mora não sei onde. Gente, E elas ficam sempre- reclamando, ou assim, senta daí na cozinha, ficam falando mal de alguma... porque hoje não sei o quê, eu fico, mano... E tipo, a sorte que sou eu que eu sei que eu tô ouvindo, mas se é um cliente como um pouco chato, né? Então as pessoas também perdem um pouco a noção, né? Perdem, mas assim, o ideal é que a pessoa... O ideal é que a empresa, né? O restaurante como empresa ali, como companhia, trate bem a sua equipe, né? Assim, valorize, porque todo mundo trabalha junto. A gente sabe que a pessoa que não é valorizada não vai trabalhar feliz, tudo isso. Só que, assim, é complicado quando a gente, como cliente, tem que presenciar uma situação dessa. E acontece muito, né? Então, assim, precisa entender desde lá de cima, da cadeia ali, o que tá acontecendo, porque acontece muito. E vocês, como assessoria de imprensa, relações públicas, podem se envolver nisso. No tipo, Sim. mano, treina a sua equipe, faça direitinho. Até porque a gente fala, o garçom, ele é um vendedor, né? Ele é um vendedor. Você Olha, pode... lembrei de uma agora, você falando do garçom. O garçom é um vendedor do teu negócio. A gente foi num restaurante em Vitória, eu não vou falar o nome, mas pela descrição, quem é de Vitória talvez saiba. É um restaurante grego, na frente de uma parte de... É um rio, assim, que separa Vitória do continente, né? É um restaurante grego, um visual legal, bonito, legal. E a gente foi pro aniversário da Alice, que foi lá em Vitória, e foi uma galera pra lá, tinha vizinhos meus aqui, amigos nossos, que foram também e tal. E foi todo mundo nesse restaurante, meus pais, todo mundo. E aí chegou um lugar muito bonito, esses amigos nossos estavam com câmera profissional, uma câmera profissional, sei lá, Sony, mas câmera, não era celular, né? Era câmera mesmo. E aí ela sentou no lugar pra fazer uma foto. Que é muito bonito. Aí veio um cara, não pode fazer foto com câmeras profissionais. Aí a pessoa olhou. Então se eu tirar o celular aqui, eu posso. Qual com a minha câmera, eu diferença? não posso. Infelizmente. Só que a pessoa falou de um jeito, tipo assim, não pode fazer e tira essa porra daqui. Tipo, não teve nenhuma... Não pode fazer, não podia. Aí, automaticamente, a pessoa ficou chateada, né? O cliente, que era amigo nosso. Até porque eu imagino que aquele visual maravilhoso faça parte da Exato. experiência do lugar, né? Exato. A questão era a câmera profissional. Só que, e como foi abordada a situação. E aí, tipo, fomos lá, tá, a gente comeu, beleza. Aí depois eu virei para um outro garçom e falei, pessoal, realmente não pode tirar foto lá dentro, interno, assim. Aí o garçom, não, pode. Com câmera profissional? Pode.
Aí eu falei, gente, vocês sabem que teve um pessoal que tipo, ficou muito chateado mesmo, porque não pode. Aí chamou um cara, o chefe, não sei das quantas, o gerente. Aí E aí, vira um pode ou fuá, não pode? né? É. Ah, porque esse fulano falou que não pode. Então, ninguém sabia porra nenhuma, atendeu mal o cliente. Gente, não dá. Era um palito. Uma coisa tão assim, se você for ver, um detalhe, mas é um detalhe que pra vocês fez todo sentido naquele dia, né? Total. Assim, uma coisa que não E precisava é ter um acontecido. palito. É porque Uhum. esses nossos amigos foram muito educados e viu que tava todo mundo junto, então eles se mantiveram lá. Mas era um palito pra esses caras saírem e ele falou: ó, esse lugar é uma porcaria, fui mal atendido, não deixaram nem tirar uma foto lá. Então, assim, alinha. Né? O mínimo. A linha é o mínimo, É internamente. treinamento, é conversa, é tudo isso. Tem que estar todo mundo muito bem alinhado. E assim, por que não tirar uma foto profissional? O que aconteceu? Porque assim, se tem uma restrição, deve ter uma história, né? Alguma coisa aconteceu Se aí. tem placa, tem história. Eu sei Exato, que- tipo assim, da onde surgiu essa. Ou conversa, e aí abordagem, né? É isso, o jeito que aborda. É isso, Mas tu vê, às vezes é uma conduzir a mesa de 20 situação. pessoas, azeda o almoço aí das pessoas, É. porque uma bobagem. Foi podia exatamente isso. E você via que chegou uma hora que os garçons estavam até comentando. ser. Uhum. Ah, isso aqui, né? Ficava olhando, aí tem dia de cara feia. Entendeu? Isso daí azeda tudo a experiência do lugar, que poderia ter sido Por maravilhosa. melhor que seja a comida, Exato. zica a parada. E aí, Toda a questão do- e é isso, por melhor que seja. Porque também tem isso. A gente fala muito que você hoje sair para comer, tudo tem que funcionar, né? Você tem que ter uma boa comida, um bom serviço, a experiência tem que ser legal. Porque assim, se você tiver uma comida boa e um serviço ruim, você não volta mais. Ou vice-versa, assim, tudo tem que fazer sentido. A gente entende, às vezes, porque tá demorando, tá cheio, é novo, tem várias questões que tem que ser avaliadas. Mas, assim, quanto mais redondinho o negócio funcionar, melhor, porque senão a pessoa não volta. Lá a comida pode ser maravilhosa, o lugar pode ser lindo, mas assim, o atendimento, você já fala, não volto mais. Total, Olha aqui que total. confusão de informação, pode, É. não pode, já azedou, já todo mundo ficou Aham. blá blá, sabe? Daí você fala, puta, que pena, porque era tudo pra ter sido legal, sabe? E a Alice, que tá todo mundo lá por causa da Alice, que é uma menina de 3 anos, então todo mundo aham. ficou porque ela tava lá e Claro. vamos ficar. Mas poderia ter dado É. zica. Agora, uma coisa muito interessante. Vocês sabem que o dono do restaurante adora estar logado no Instagram. Sim. Sim. E eu vou até te falar o seguinte: acho até que tem que estar mesmo, tá? Mas cuidado, ou, né? Principalmente se a relação pessoa passional que eu falei. É, com a Isso, marca. exatamente. se a eu ia até pessoa trazer isso de volta, a coisa do passional. é esquentada. Uhum. Porque a gente sabe, a gente tá falando de gestão de crise, e a crise hoje em dia, em 2023, acontece basicamente na internet. E aí respinga as pessoas deixarem de ir e tal. Mas ela acontece na internet. Uhum. E aí o dono tá logado lá no Instagram. E aí, você acha que quem é que tem que responder? Se a pessoa... Vamos lá, manda bala. O dono que não é. Né? É, exato. A gente Já fala assim, ó. sabemos, partimos desse Se princípio. o dono do restaurante A da não ser que marca... seja o GB. É, Exato, Se que ela é um tem ser preparo, evoluído é. que não é desse plano. Não, mas tem preparo. Sim. a gente fala Ele assim, se essa viveu. ferramenta tá na mão de um empresário, enfim, que sabe manejar ela, é É um isso. presente. Porque ali ele consegue ver Boa. o público dele, o que tem, o que gosta, o que não gosta, o que vai bem na internet. A pessoa tem ali uma mega ferramenta de venda com todas as respostas, se ele souber operar. Acontece que boa parte não sabe. E existe essa divisão também de ser a coisa passional, assim, porque aquela marca que dá aquele trabalho, Total. que dá BO todos os dias, que falta funcionário, que acontece problemas. Aí vai, tipo, um cara X reclamando coisa nada a ver e, tipo, pô. Naquele momento que o cara Na Às tá vezes no... você tá verdade, a num gente pior também tem dia. vontade de fazer isso, É. de xingar a pessoa, mas não tem como, né? Então, assim, eu já participei numa outra agência onde o cara, o dono da marca falou em inglês, que ele era americano, ele falou um monte de besteira em inglês, o cara printou e foi várias vezes em vários lugares. Acabou, o lugar fechou, enfim, tipo assim, por uma bobagem, que o cara, se ele tivesse respirado 2 vezes, Cara, talvez não tivesse As pessoas acontecido. esquecem que existe E agem muito por print, impulso né? e não tem maturidade. A gente vê muito isso. Gente, genial, mas que falta maturidade emocional pra lidar com as coisas. E eu vou te falar ainda mais. Esse cara tem que tomar cuidado em grupo de WhatsApp. Eu também. Sim. também. Porque tem print. E a Uhum. pessoa Print. encaminha áudio. A gente viu caso até de político aí que falou merda lá E na hoje Ucrânia. é prova de. E, né? E é tudo prova já hoje, tá? É. O WhatsApp é prova, tudo é Exato. prova. Virou documento. Um case famoso disso. Cara, por isso que eu falo, cuidado com tudo que você tá falando. É. E o fórum. O foro da onde você tá falando. Uhum. Quem é que tá ouvindo aquilo e você confia nessas pessoas ou não. Ou então simplesmente para de falar merda
pra qualquer pessoa. Uhum. Exato. É, O ideal é não falar merda. é isso, Se isso. puder. o ideal- Mas o se ideal falou é não- merda, vamos conduzir da melhor forma. Isso, É. e veja aonde. A gente teve um caso famoso em Brasília, saiu em tudo quanto é lugar. Eu conheço ele, o Geleia. Conheço ele, já participou de podcast, já participou de programa com a gente aqui. E ele meteu num grupo lá um negócio homofóbico. E, mano, vum, foi. E vazou e foi pra tudo quanto é lado. Então, assim, não é só. É cuidado com o celular. Com tudo, com tudo. Cuidado. É o seu com- posicionamento, é o jeito que você se comunica claro, com as pessoas. seja correto. Mas quer falar merda? É que nem o Fábio. Uhum, A gente sabe que ele é correto. Ele Uhum. errou. uhum. Falou uma besteira. Mas cuidado, mano, com isso aqui. Isso é uma ferramenta Tem que muito tomar muito poderosa. cuidado. É. Até em grupo que você É. tá falando da sua família. E aí você vai lá e fala uma besteira que talvez. Aqui acho que eu vou. Pum, já era, se ferrou. Eu, antes de trabalhar com gastronomia, quando eu morava no Sul, eu trabalhava em um hospital. Era gerente de comunicação de um hospital com 600 funcionários, onde estava no começo da internet, enfim, assim, né? Mas era muito complicado. Porque, assim, 600 funcionários. porque qualquer coisa podia dar um BO. Qualquer coisa, qualquer foto, qualquer coisa que saia no fundo, qualquer... E era um treinamento constante, diário, de media training, o tempo inteiro. Assim, não descansa. É o tempo inteiro para virar uma neura para as pessoas tomarem cuidado. Porque, assim, pode dar muito Acho legal que você prejuízo. abordou uma palavra incrível. E quero saber se vocês acham interessante. Pro dono da menor hamburgueria que seja. Media training. O que é media training e a importância. É importante por menor que seja o negócio? Explica pra galera o que é. Media training é um treinamento de mídia, onde a gente coloca o cliente em diversas situações, dependendo do ramo que ele atua, enfim. Onde a gente prepara esse cara para dar entrevista, para saber o que falar. Então, Simula as possibilidades de perguntas que o Isso. repórter faria. Pode e ser deixa suave preparado. ou até o Pode. hard. Isso. Pode. geralmente o treta. treinamento passa por essa parte, assim, uma pergunta constrangedora, onde a pessoa tem que ter um jogo de cintura para sair, enfim, e é um trabalho que tem que ser feito o tempo inteiro, porque é isso, as coisas mudam, as ferramentas mudam. Aí o cara acha que não pode Cara, falar e tem besteira uma numa outra- entrevista, mas na internet fala. E a gente Isso, defende exato. muito, Fabrício, que a comunicação é importante para qualquer marca. Você vê que assim, a Coca-Cola investe É em comunicação, essencial. a Heineken continua investindo em comunicação. Empresas que, se você for pensar, você fala, pô, os caras estão mega consolidados, continuam investindo em marketing, publicidade, RP. Gente, sempre precisa, porque o Uhum. mercado, ainda mais assim, de comida, São Paulo, se você for ficar, né, trazendo colocando em caixas, assim, São Paulo, na gastronomia, é muita novidade, o tempo todo, assim. Então, cada vez mais a gente vê marcas que estão super consolidadas, premiadas, assim, como a gente fala, em outras prateleiras já do mercado, procurando agência, porque tem que continuar no buzz, tem que continuar no fervo. Você falou exemplo, claro. Coca-Cola tá aí anunciando até hoje. Até hoje, Nike tá aí investindo anunciando até hoje. horrores em É uma publicidade, bomba, né? E assim, por quê? Porque tudo pode ser esquecido com relação à marca. É perene. Então, assim, é perene. Então, assim, É. a gente tem que estar o tempo todo. Restaurante, assim, abre e fecha o tempo todo. Por mais que você já esteja lindão no seu mercado, tem que investir em comunicação. Por tudo, porque a gente vai sempre te ensinar a forma mais profissional de lidar com as coisas, né? Uhum. Até por isso, uma forma que você se comunica errado ali numa mensagem que foi de um jeito na hora errada, uma palavra errada. Cara, assim, pode demorar muito pra você voltar a ter um olhar de alguém que se interessa de novo pela sua marca, sabe? Aham. Então, assim, precisa investir em comunicação. A comunicação é sempre importante, de pequenas coisas às grandes coisas. Então, assim, é um trabalho que tem que ser o tempo todo Assim, dado por devida menor que seja importância. a hamburgueria. Vamos lá. A hamburgueria é o dono, acontece muito, né? O casal, Uhum. Uhum. é o dono, a esposa e tem 1 ou 2 funcionários. Cara, nem que você não tenha grana pra contratar, tô falando pro bem da hamburgueria. Não tem grana pra contratar uma assessoria, uma agência. Para um pouco, fala pra sua mulher, mano, me pergunta um monte de coisa que eu poderia passar aqui, que a gente tem que, né? Faça esse exercício. É isso, eu ia falar, faça o exercício de assim, parar e pensar o que eu poderia falar, o que não poderia. Isso pode pegar mal, isso não. Porque a gente já Até tem. pra você a gente pensar já na tem, sua marca. porque a gente já tem aí
muito treinamento ali pra saber o que pode ou não ser falado. Pra gente é automático, mas às vezes pra pessoa não. E ela fala de um jeito até meio... E a gente não é muito. A gente trabalha, assim, nós, como DOTS, a gente trabalha pontualmente também em ações. Por exemplo, vai abrir uma hamburgueria, a gente trabalha ali pra fazer a inauguração daquela hamburgueria. Só que a gente fala, o trabalho de comunicação, de assessoria, de RP, é um trabalho, é um processo, é um caminho, né? E a gente fala, o ideal é você não ter contratar uma agência para fazer um trabalho pontual. Porque o tempo todo você precisa estar ali alimentando a mídia, alimentando os formadores de opinião. Porque, Faz assim, parte do hoje, trabalho do lá negócio. atrás, quando eu comecei, a mídia, os veículos, os jornais, as revistas, eram o que viravam os negócios, né? Depois os sites. Agora, assim, as Redes revistas, sociais. os jornais diminuíram muito, né, o mercado editorial. Então, hoje a gente tem ali os influenciadores, os criadores de conteúdo, os formadores de opinião, as personalidades. Hoje, assim, muita gente precisa ser impactada pelo teu negócio. E ele forma opinião mesmo. Então, assim, é legal a gente investir num processo de comunicação, Uhum. sabe? Não é legal você falar, vou fazer um trabalho de 3 meses. A gente até faz, né? Até pra plantar aquela sementinha. Mas o ideal é você investir em comunicação para todo o sempre, porque você Isso. vai precisar. É um negócio que a gente te ajuda com pequenas coisas que são grandes coisas. sabe? Aham. Então, a Sem gente tá dúvida. nesse background o tempo inteiro, assim, sabe? A gente tá aqui pra ser acionado em qualquer momento, porque a gente consegue agir rápido. E outro quando... que a gente fala muito também, às vezes o cliente tá muito dentro do negócio dele, né? E a gente tá aqui circulando, Ele enxerga falando, de dentro, é vendo, diferente. lendo, ouvindo, tendências. Então, às vezes a gente chega pro cara com alguma coisa que pra gente é tão óbvio que ele fala, cara, é verdade. Pô, tem razão, não tinha pensado assim. Por quê? Porque ele tá completamente dentro do negócio dele. E a gente traz esse olhar muito de fora, né? Então, Uhum. assim, a gente fala que é um trabalho tão importante quanto você ter bons garçons, Um Tá. bom né, pão, uma boa garçons, carne, uma sei lá, e uma casa- boa É comunicação. Exato. parte integrante do trabalho. Não é assim, tipo, eu vou fazer, puta. Não. Você vai fazer porque é parte integrante. E geralmente é a última Se parte que o você cara não fizer coloca isso, no você não está orçamento, fazendo o tá? seu Isso trabalho. que ela falou agora é muito importante. Ele faz tudo, aí chega no final e fala, tá, legal o teu trabalho, você precisa comunicar. Vou atrás de uma assessoria. Puxa, eu esqueci que eu E aí tenho ele- que falar com as pessoas. Aí a gente faz o orçamento que a gente odeia, né? Qual orçamento? Não é um orçamento, a gente falava, a gente vai fazer uma proposta, né? Aham. Pensando no teu negócio. Mas eu investi tanto na decoração, no Eu queria arquiteto. que você pensasse no menu, que eu no tenho, agora eu não chefe. tenho dinheiro. Devia ser pensado lá atrás, É. porque isso é fundamental. Aham. Porque você faz tudo direitinho e dali pra fora alguém precisa pensar nessa Não, comunicação. e não é que vocês não estão se solidarizando com a Não, Exato. é que o sei nosso que trabalho você não também tem. é muito importante. É uma ferramenta. Mas né? isso, é o trabalho de vocês também, Exato. que também Mas tem ele que não ser chegou pro valorizado. arquiteto e falou, olha, eu vou ter que contratar uma assessoria de imprensa, então, por favor, dá uma... Olha, a carne aqui, que pô, não tem como fazer um precinho na carne, porque eu já gastei muito na e obra. vou ter que ter uma assessoria de imprensa. É isso. E as pessoas Então, sempre faz pensam, parte, no, faz pedem, parte. assim, pensam nisso Total. no final do processo. Daí já, Aham. às vezes é tarde. E né? a gente tem que estar inserido desde o início do processo. É. Tipo, Desde o aconteceu conceito. uma crise, a gente tem que, na hora que aconteceu, não espera o dia seguinte. Uhum. Não importa que é domingo. Aí, Né? A gente tá aqui justamente que a gente tem que acompanhar desde o início. na The Burger Store, a gente esteve com vocês antes de abrir até, Uhum. né? A gente fez o trabalho todo. Vocês acompanharam a The Burger Store, acho que por uns 2, 3 anos, não Sim. lembro Foi. exatamente. Sim. Então foi um período que vocês sabiam falar Exato. qualquer coisa da marca, sabiam A gente viveu a a marca cultura, junto com a vocês. experiência, exatamente. Então, e aí, claro, depois acho que faz parte pensar Dá em outras aquele coisas. fôlego, Não, dá- e a né? gente fala É. isso mesmo. Depois de um tempo, é legal a pessoa parar e ouvir outra agência, contratar outra. Porque assim, Total, cada um faz tem a sua parte, forma, é. cada um tem seu mailing, cada um tem sua, né? Não, e respira um treco A sua diferente, aí depois você estratégia, volta e você vê super, outra coisa. a gente é super a gente super fala, faz parte, acho que Fizemos fecha um trabalho ciclo, incrível. É. vamos depois, vamos circular, quem É sabe num isso. outro momento a gente volta. E a gente é super adepta disso, assim, o legal é fomentar o mercado, né? A gente sempre. tá quase chegando no final. Uhum. Olha, caraca, real, 57 minutos. Só queria lembrar de um outro case também que é público, que é de uma pessoa que a gente já citou aqui algumas vezes, o GB do Holy Burger. Uhum. Não sei se vocês lembram do PC Siqueira. Uhum. E aí é público o caso, então não é uma questão. Mas o PC Siqueira, e aí eu não sei quais são os meandros do caso, eu sei que ele foi acusado. Eu não lembro, não sei se vocês têm informação, se ele foi condenado de pedofilia, mas eu sei que ele foi acusado Também de não pedofilia. sei. Aham. Então, não vou falar aqui o que aconteceu, porque eu não tenho informação, mas eu sei que ele foi. A informação ele foi acusado de pedofilia. E ele era um cliente, sempre foi um cliente muito assíduo do Holy Burger. Até onde eu sei, ele morava em frente ao Holy Burger ali. E muita gente associava ele à marca Holy Burger, achando até que ele era um sócio de tanto que ele frequentava. Como aconteceu com o Fábio e a The Burger Star na época da situação, né? E isso que tava ali estampado na, Uhum. na lata. Uhum. E aí, pum, o cara foi acusado de pedofilia. Eu sei que
ele perdeu todos os programas dele, os parceiros, os patrocínios, deve ter perdido amigo, tudo. Cara, não sei da vida pessoal, mas eu sei o que aconteceu. Então, respingou no Holy Burger. E eu lembro que o Holy Burger teve que se posicionar, né? Até pra blindar um pouco a marca. E eu lembro que eles falaram, eles falaram a real. É isso. Era um amigo nosso, um cliente que frequentava muito a nossa casa, mas que vai ter os seus problemas Exato. e vai ter que resolver lá. Isso. A gente não tem nada a ver com isso. Acabou. É complicado você ter que falar o Sucinto, óbvio mas tem nesse que falar caso, né? real. O cara que frequentava Tem que se amigo no posicionar, tá? restaurante. Tem que se posicionar. Até porque as pessoas... E aí? Não vai se posicionar? Não vai se Mas posicionar? tem que falar nesse caso, acho que tem que Você falar. dá uma medida ali É. no que tá rolando, aí você avalia se vale a pena se posicionar ou não, mas a gente sempre é da opinião que tem que se posicionar. Principalmente se você está correto. Exatamente. Exatamente. Se não tem nada que você É. possa se você esconder nada. Uhum. Agora, se eu preciso esconder... Às vezes a Aí, gente filhão, fala, não é deu o ruim. caso de você soltar um material de divulgação do assunto, mas é legal você estar preparado, ter um comunicado, quem vier Aham. procurar, você se posiciona, você fala, ó, é isso aqui. Mas, né, assim, caso a caso, mas nesse caso, assim, infelizmente, como eles estavam sendo cobrados daquilo, É. óbvio que tem que se posicionar e sempre falando a verdade, né? Ainda mais que eles estavam Óbvio. 100% Aham. tranquilos Uhum. no caso. Exatamente, é isso. Porque se você não tá tranquilo no caso, aí, filhão, É. aí 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 já- tem os já é milagres outra que a gente ainda não coisa, faz. é, aí é os mil... que a gente ainda não Voltamos faz. no começo, É. não faz milagres. Mas é Gente, isso, é estar preparado sempre. muito máximo legal esse bate-papo. Preparado e com uma equipe boa de comunicação. É isso. Fica Mas a mais pessoa fácil. só vai estar preparada se tiver uma boa equipe de comunicação Exatamente. que a prepare. Exatamente. Não é todo mundo que tem sorte de Invista ter nisso. uma pessoa que E a gente tem fala, aptidão. tem muita gente que fala assim, esse gasto, não é gasto, é investimento. A comunicação é um investimento na sua marca. Sempre. É. E com certeza, hoje em dia, no mercado, a gente fala, né? O mercado de hambúrguer, a gente tá falando aqui principalmente pro público de hambúrguer, o mercado de hambúrguer, ele está gigantesco, né? Ele É um segmento. cada vez mais. É, virou um segmento. Exato. Uhum. E as informações que eu tenho de pesquisas, cara, 7 milhões de pedidos em 2022, 7 milhões de pedidos só no iFood, só nas grandes redes. É 10 vezes mais do que as pessoas pedem pizza. Então, assim, Que é um loucura, né? mercado gigante, E super consolidado. consolidado Uhum. e muito disputado, cada vez com gente melhor. Uhum. Então, se você não investir em comunicação, se preparar nisso, Tem que se Vai ser profissionalizar em engolido. todos os Vai Vai ser ser sentidos. engolido. É, É isso. é isso. não é só o seu Essa hambúrguer que será mensagem, engolido, mas é. a sua marca também. Gente, muito obrigado. Obrigada a você. Pra gente é, de novo, uma honra. Que legal, eu sabia que ia passar rápido. É. Foi mesmo. Queria só que vocês dessem uma palavrinha para aquela câmera. Onde acha vocês? Como é que contrata? Essas coisas. Quer falar? Bom, fala acho que o você. principal é... Nosso Instagram é uma grande ferramenta, @agenciadots. Lá a gente tem vários resultados de clientes, dá pra saber quem que a gente atende. A gente super responde no direct, é sempre eu e a Dani que respondemos no direct, então a gente tá sempre à disposição. Tem muita gente que procura a gente pra tirar dúvida ou pra pedir uma luz, e a gente sempre atende. Ou se a gente não consegue atender, a gente consegue alguém que atende, então é só chamar. Boa. É isso. Muito obrigado. Obrigada Valeu. a você. É isso aí, rapaziada. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreve em todos os nossos canais. Curta, compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu!